Boa noite, Ângelo. Olá, Ruth, boa noite. É mesmo de Boa- noite, são 22h15 ou por aí, não É é? 22h15, sim. Nesta É noite de verdade. chuva, de frio, vamos aqui a tentar aquecer os E de corações. umidade. Olha, já agora deixa-me só dizer uma coisa rápida, é que já se percebeu, ou está-se a perceber, a minha voz não está nas melhores condições. Já ando assim há 15 dias, pá, não estou propriamente doente, não é? Mas estou com uma Uhum. bronquite, com algum problema. Eu espero no sábado, já vamos falar nisso, estar melhor. Eu Pelo menos também isso. espero que sim. Mas não está muito mal, não está muito mal, não está muito mal. Já teve Eu melhor, estive já teve pior, pior, sim, enfim. sim. Mas dá para perceber e sabemos que és tu, está aí a tua cara, está o teu sorriso, está tudo em ordem. Ângelo, nós combinamos esta pequena conversa para várias coisas, entretanto, temos mais um temazinho que queremos abordar hoje, não é? Mas Hum. depois de eu te passar a palavra, vamos então falar sobre o teu livro, que está aí a romper, um livro que eu li e gostei muito, e já vamos falar sobre ele, sobre do princípio e do fim, muito interessante, com algumas coisas rebeldes, irónicas, místicas, interessante. Mas primeiro vou-te passar a palavra e agradecer também por estares aqui hoje e conversares comigo mais uma vez. Penso que é a terceira ou quarta vez. E Acho penso que é que a terceira, se não estou a erro. terceira, olha que não, olha que é a quarta, estás-te a Olha, já não esquecer de sei, opa, é mim a para terceira mim. ou a quarta, não interessa. É sempre um Sim, prazer estar contigo e conversar contigo. é sim. E passo-te a palavra. Obrigada, Ângelo. Olha, Tu obrigado, Ruth, dispensas pelo qualquer convite, a introdução, não é preciso. apresentação. Não, obrigado pela tua amabilidade, enfim, por podermos, por estarmos aqui e estarmos a proporcionar este momento, que é uma conversa de amigos, informal, para as redes sociais e que sempre ajuda a tocar, digamos, mentalidades, a tocar intelectos e, sobretudo, como disseste, corações. Mas já agora, as pessoas já se devem ter apercebido, calhou, foi uma coincidência, provavelmente quando se combinou isto nem me estava a lembrar disso, ou tu não te estavas a lembrar disso também, mas hoje, ainda não acabou o dia, são 10h30 por aí, ou coisa que o valha, dia 30 de novembro do ano da graça de 2022, onde estamos, Uhum. se o grande Fernando Pessoas, como eu costumo dizer-lhe, enfim, por causa dos heterónimos, podemos também explorar um bocadinho isso, fosse vivo, portanto, passariam 87 anos sobre a sua morte. Ele é conhecido, está por aí na informação geral, Uhum. faleceu, morreu em 1935, com 47 anos apenas. Precoce. E nós estamos, nós estamos a comemorar, ninguém gosta de comemorar coisas tristes. É mais interessante comemorar o nascimento, mas é sempre bom aproveitar todas as datas e traduzi-las em efemérides desta natureza, não é? E um pouco por todo lado, e ainda bem que sim, todo o mundo, creio, obviamente em Portugal e muito nas redes sociais, se tem lembrado, não é? Se tem lembrado desta data, porque estamos perante o principal escritor do modernismo, diria, contemporâneo, um homem fantástico, que foi tudo e mais alguma coisa. Não se pode dizer que foi apenas e só escritor, foi também empresário, foi também, enfim, astrólogo, astrónomo, enfim, teve interesses muito dispersos. E mesmo houve para aí uma onda que durante muito tempo se falava e que até se dizia tanto pessoas já enjoa, não é? Eu acho que isso Não me está parece. completamente não, houve aí que há uns anos, Sim, não é? sim. Houve aí uma, lembro-me disso, ficou esse rajo. Mas eu acho que os grandes, por todas as razões e mais uma, devem ser sempre lembrados, evocados, e quer queiramos, quer não, mesmo quem queira resistir a isso, todos nós somos um bocadinho pessoa, no sentido em que somos influenciados por ele, não é? E depois ele teve essa ousadia, essa coragem e essa, digamos, essa aventura, porque no fundo ele nos puxou também para essa aventura, e hoje a nossa criatividade, de muitos daqueles que criam, e não apenas no campo ou na área da escrita, acabam por ter sempre um pezinho, digamos assim, na lógica pessoana, se é que isto faz sentido, entre aspas, Sim. e ele aventurou-se numa coisa que hoje para mim é sublime. Aliás, eu ainda há bocado até confesso a quem nos pode ouvir,
que andei aqui nas minhas prateleiras, eu já não sei onde é que posso arrumar os livros, estão uns atrás dos outros. Queres falar sobre isso? Não, andava a querer ir buscar o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, que é um dos grandes heterónimos, Sim. até para ler qualquer coisinha e para ter, pelo menos para o poder mostrar aqui, e não sei onde é que eu tenho duas Olha, edições ou três. por incrível que pareça, eu tenho comigo, mas deixei-o ficar no quarto, porque é um livro que eu leio Cabeceira, muitas cabeceira. vezes, sim, sim. É esse, e ontem à noite, ontem eu estava mais ou menos a preparar aqui as coisas e depois peguei no livro e fui levá-lo. E agora que falaste, estou assim naquela, mas no intervalo eu vou buscar e já podemos depois, se Não, calhar, olha, pelo olhar. menos eu gostava de ler um aforismo ou dois, porque de facto Sim. o livro do Desassossego é muito citado, mas eu também às vezes desconfio se todas as pessoas o leram, de facto, se a maioria das pessoas que até falam Sim. muito dele leram, se o compreenderam, que é outra questão, mas é um livro hermeneuticamente falando que não é assim tão acessível e fácil como isso, é preciso ter eu diria, um enquadramento ou uma contextualização, se é que se pode dizer assim, poética, e uma Uhum. vivência nesse sentido. É um bocado, faz-me lembrar em alguns aspectos também o Nietzsche e mais uns quantos autores, mas é um livro marcante da literatura. Portanto, nós podemos falar das grandes referências, podemos falar dos Lusíadas do Camões, podemos falar dos clássicos, da Sim, Odisseia e por sim, aí sim. fora, Não, mas mas o livro do Desassossego é mesmo um desassossego. é, Eu lembro-me quando peguei nele a primeira vez, de comentar com duas ou três pessoas com quem eu gosto de falar sobre estas coisas, que a sensação que eu tinha era que cada bocado que eu li eu tinha que parar para isto, figurativamente parar, para primeiro afastar-me e depois absorver, absorver, absorver. exatamente. Era É, um estalo intelectual completamente, cada bocado, pum, e eu é, tinha a sensação que parava. Porque Fernando Pessoa tinha também uma filosofia, aliás, a filosofia de era um Fernando Pessoa filósofo, por excelência. ainda é muito estudado e muito procurado, e eu acho que ainda não acabamos de descobrir tudo o que tínhamos a descobrir sobre Fernando Pessoa, porque ele era de veras um homem complexo, Claro, muito. multifacetado, com muitas histórias, com muitas viagens, e sabe-se lá mais o que se terá passado naquela cabeça, inclusive enquanto ele estava doente, o que ele deve ter desenvolvido ali. E achei curioso porque toda a gente sabe que ele foi astrólogo e toda a gente sabe que ele fez o mapa astral dos heterónimos, mas ainda coincidindo na astrologia, eu achei curioso que ele tivesse partido exatamente sob um signo que é o Sagitário, que é um signo com uma seta que aponta para a frente, é um signo para a frente, um signo aventureiro, e eu dá-me a impressão que ele terá ido, se isto existe, terá ido desta vida para a outra com a seta e virado para cima, porque só pode. E, Ele aliás, está vivo, está vivo. sem dúvida, e eu acho que certas coisas que ele escrevia eram também quase proféticas. Ele tinha frases que hoje, se olharmos para elas, faz-nos pensar, ele sabia muito. E tu disseste há bocado que é um livro de cabeceira, né? E com Sim. com todo, digamos, com toda a semântica dessa afirmação, Uhum. o que isso pode envolver, um livro de cabeceira tem mesmo essa ideia. É um livro que não podemos largar, temos que lá voltar várias vezes. Não é um livro que se leu e agora vamos ler mais uns quantos que temos para ler, porque há Não, não, muitos. de tudo. É um Sim, livro sim. para voltar em várias idades, com várias mentalidades, várias, digamos, modalidades, se me permites, ou de níveis de Maturidade. intelectualidade e Sim, e de maturidade, maturidade. e Sim, sobretudo sim. de maturidade. Porque há livros que a gente lê na juventude, depois na meia-idade, ou mais. Até é preciso experiência, é preciso também olhar. Sim. E nunca, eu às vezes tenho, acontece se calhar com muitos livros que eu vou guardando, sempre é o bichinho, é das coisas que mais gosto, são os livros, e tenho livros de há muitos anos, da minha juventude, e que estão marcados, estão sublinhados, têm notas, e que hoje, de facto, quando a gente os relê e volta lá, não me acontece sempre, quando estamos a arrumar uma prateleira, uma parte da biblioteca, Sim, sim. etc., confrontamos com isso,
e é muito interessante aquilo que valorizávamos num determinado tempo. Mas eu fui sublinhar isto, mas que disparate, mas qual foi, fazia sentido, agora já faz menos. Exato, que terei eu Isso pensado, não é? esse romantismo também associado às nossas hermenêuticas, às nossas interpretações das obras, é muito interessante. Por isso é que a literatura, tirando a música, que é outra coisa, a literatura de facto é uma arte fantástica, porque nos permite rever, nos permite de alguma forma compreender a nossa própria história, o nosso próprio amadurecimento a partir das nossas leituras e também Sim. daquilo que escrevemos, né? Quando Eu escrevemos os ia poemas há dizer, 30 anos. que não tem nada a ver com agora, né? Claro. O livro do Desassossego, há mais, mas este em particular é um livro que eu não deixo porque já está muito cheio de anotações. E é E, uma Bíblia para ti. exato, eu tenho dois, sabes? Eu tenho dois livros que são de cabeceira e confesso-me agora, e continuam a ser. Um é este do livro do Desassossego, o outro é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, E já eu, me neste, constou. oh, Ângelo, teríamos que fazer, ou iremos fazer certamente outro programa, outra conversa sobre esse À livro. volta disso, das leituras. Também é curioso do que é que lemos, Sim, porque é que lemos. Olha, eu estou a ler os exato. Evangelhos Apócrifos, que me foi oferecido agora há pouco tempo. Estou Aham, aí no princípio do Frederico Lourenço, está aqui atrás de mim, e está, pronto, era outra conversa, tem a ver com a minha onda mística, mas só porque, para terminar aqui rapidamente, as pessoas sim, sabem, se calhar algumas não sabem, é que o Fernando Pessoas desdobrou-se, portanto, fragmentou-se em mais de 100 heterónimos. Não é? E exatamente. começou aos Eu 6 hoje, por anos. Aos acaso, 6 anos. aos 6 anos começou com o Chevalier de Pá e Cavaleiro de Paz. depois, De Paz. exatamente. E depois foi para o segundo foi Alexander Search, porque ele estava precisamente à procura dele próprio, isto Muitos foi em na inglês, sim. adolescência. Uma coisa que eu acho curioso, é que quando nós dizemos, conheces Fernando Pessoa, sabes quem é? Toda a gente sabe quem é, mas sabem mesmo quem é, onde ele foi, quais foram É o mundo. exatamente, quais foram os problemas dele, as dúvidas, as mágoas, os sonhos, porque só É. assim é que eu acho que só assim é que nós conseguimos compreender melhor, seja quem for que escreve, conhecendo o autor. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre podemos conhecer o autor, mas Fernando Pessoa tem uma história interminável. Eu digo que já tenho visto várias coisas, até no YouTube, e lido várias coisas sobre Pessoa, e cada vez que eu ouço, eu aprendo mais. Há sempre um facto ou outro que eu aprendo mais. E o livro do Desassossego, eu costumo fazer apontamentos com datas, precisamente Uhum. pelo que estavas a dizer, que às vezes voltamos atrás e vemos um apontamento. Eu ponho datas e tenho vários pontos do livro onde eu tenho mesmo uma ordem cronológica dos anos em que eu fui lendo aquilo, e tenho uma ou duas palavras-chave que me remetem ao que se passou lá. E é muito interessante realmente, como tu dizes, de ver como nós pensávamos, como nós fomos induzidos a uma certa maturidade literária com a própria literatura e com a escrita de outra pessoa, e depois nós mesmo como desenvolvemos, porque é quase como se nós aprendêssemos a pensar como um bom pensador, não é? É. Ele lá, de E facto, ele não é para alguns, não é próprio. Há ali portanto, aliás, toda pessoa, a história dele é de facto extraordinária e é um existencialista com tudo o que isso implica enfim, sartreanamente falando, se é que se pode dizer sim, assim, mas agora abstraindo isso, a própria a poesia dele, portanto, e o fazer poético do Pessoa é também uma abertura para um outro campo filosófico e místico que sim, ainda está muito explorado. Aliás, a mística do Pessoa, que ainda está muito e estará muita coisa sempre por dizer e é indesgotável, ainda bem que assim é. Isso sempre nos atrai, não é? Atrai um pouco a todos, não é? E é também, apesar de algum pessimismo, ele é, sobretudo e particularmente, o grande escritor da esperança, não é? Aliás, a onda mística vai por aí também, ou muito por aí, sim, e ele, de alguma forma, remete-nos para essa
obriga-nos a sair de nós. Aliás, aquilo que eu há pouco estava Uma para dizer. elevação, há toda uma elevação espiritual, não é? E para além disso, e não é por acaso que é o único que consegue conjugar o verbo otrar. Ele cria um verbo, o otrar. A ideia do outro e nunca foi tão nunca foi tão válido ou sólido em mais nenhum outro criador ou escritor do que em Pessoa. O outro obriga-me a descobrir, a conhecer melhor, a ir ao mais fundo de mim, a fazer as minhas introspeções. Ele era extremamente introspectivo, por isso que também era Sim, grandioso por isso, ou é grandioso, está aí. De facto, isso é muito peculiar num autor como Pessoa, e ele transporta também essa coisa que podíamos ir levava-nos ao Quinto Império, e toda essa ideia, digamos, poética, romântica e filosófica ao mesmo tempo, de um homem novo, de uma nova antropologia, de um novo humanismo, digamos, de uma vivência de um mundo absolutamente espiritual e místico. Ele sim, transporta isso na sua criatividade, seja em qualquer área onde ele se coloque, não apenas na poesia. sim, Mas isto só para culminar que ele não desenvolveu propriamente um sistema filosófico, digamos, um sistema um sistema epistemológico e filosófico no sentido de filosofia pura e dura, claro que não, uhum, e eu também, quem sou eu para estar a pôr isso em causa ou a dizer que fez ou não fez. Os mais puritanos, digamos assim, da filosofia não o reconhecem como tal, mas o que é facto é que o Pessoa, independentemente do género, do subgénero, da forma, o livro do Desassossego não é propriamente aforismos, é mais do que isso, é poesia, é é filosofia, é muito um misto mais. de todas, tem lá Eu tanta acho que coisa, né? esse livro é um gomo dele, ele deixou-nos um gomo para nós irmos espremendo Baralhou, é um delírio que nos é, baralha e é que um nos livro que não é encanta. um livro, é um livro, Exatamente, é olha, um não talvez livro. seja esse. É um livro É. que não é um livro sendo mais do que um livro, ou qualquer coisa que vai mais. Portanto, é um livro que tem lá todos os livros. Também parece, há bocado falava meio a sério, meio a brincar, que é como uma Uhum. Bíblia para muitas pessoas, nesse sentido em que é uma orientação, digamos, espiritual, é também isso, e é uma inquietação, uma provocação permanente. Aliás, a literatura Completamente. e a criatividade tem que ser assim, senão não faz sentido. Exatamente. Eu acho que aqui só um pequeno à parte, uma coisa que me veio agora à mente, que é uma Bíblia, efetivamente, nós estudamos, nós aprendemos para nós, vá, para quem estuda e aprendeu e conhece a Bíblia, e aprendemos sobre um mestre, não é? Ao passo que no Desassossego é um mestre que nos obriga a olhar para dentro. E estamos a aprender sobre nós, sobre o mestre que há em nós. Assim como ele diz que não podia continuar a história dele com Ofélia, porque a vida dele estava subjugada a Isso outros mestres e outros é deuses. outro encanto. Eu acho isso assim, o topo dos topos da poesia e da poética, um homem dizer que não pode continuar a amar porque está subjugado a outros deuses e outros mestres. Eu acho lindíssimo. Eu acho que ele, ao mostrar-nos os mestres dele, mostra-nos os nossos e ajuda-nos a compreender que nós também temos esses nossos mestres. E acho que é importante nós também, falando de uma forma mais contemporânea, nós temos que aprender a reconhecer os nossos mestres. Temos que aprender a reconhecer quem são os nossos deuses e em que é que nós queremos e E a acreditamos. confrontá-los, e a Exato. confrontá-los, E convém isso, e não e quantas receá-los. vezes, exatamente, dizer então, mas como é questionar os deuses? Eu acho que questionar os deuses é muito bem. Que é uma das coisas que tu fazes no teu livro. Que é uma das coisas que tu fazes no teu livro. Tu quase, eu não sei se tu brincas às escondidas com eles, se tu os questionas, se tu os pões em causa, mas deixa-me ler aqui um bocadinho de uma coisa que eu escrevi sobre o teu livro, se me Força, permites. força. E agradeço o teu texto, tens lá um prefácio que muito me honra, portanto, e Eu vou que partilhar bocadinhos dele, eu vou é um partilhar bocadinhos contributo. dele. Então eu vou partilhar com quem está connosco, a dizer, não se confunda o leitor que Ângelo Rodrigues diz o que poucos dizem. Melhor de tudo está sempre no futuro
este, não estando ainda criado, pode ser idealizado ou sonhado, que é uma coisa que tu fazes. Tu idealizas o futuro, tu idealizas um passado que seria provável e consegues idealizar ainda tudo o que se passa aqui por cima, nesta parte aqui, os deuses, o que eles estarão a dizer e a fazer. Na verdade, eu acho que tu muitas vezes deves passar muito tempo em conversa com eles. Projetas-nos para um futuro sem nunca renegar sabedorias e filosofias ancestrais, como um bom filósofo deve ser. Dos grandes mestres, torna-se ele mesmo um mestre, visionário, místico, espiritualista, filósofo e poeta. E é assim que eu te vejo, epicurista, eclético, um académico rebelde, e já vamos falar sobre isto, e audaz, porta-voz dos deuses, sejam eles menores ou maiores. Ângelo, a minha pergunta é: há deuses menores e maiores? Então não há. Bem, pronto, isto agora, sabes que Como um este bom livro, rebelde respondeste. sabes que este livro, no meu caso, os livros impõem-se-nos. Não há não pensei, agora vou escrever um livro ao fim dos anos, já está na hora de publicar, ou sou desafiado pela editora ou por alguém. Não. As coisas acontecem, há um conjunto de fatores, digamos, que se conjugam para que as coisas aconteçam e queremos celebrar também um pouco da nossa vida, do nosso percurso com alguns amigos, coisas que partilhamos e que temos em comum, e temos também nós muitas, e tu com outros, eu com toda a gente, ou quase toda a gente, uns mais, outros menos. E isso é que é mágico, é que é encantatório, e este livro, mais do que qualquer outro, é um delírio, um pequeno delírio, digamos, que foi acontecendo, e que depois juntei uma série de coisas no livro. Portanto, normalmente os meus livros têm. Não são pensados de forma muito rigorosa e formal. Se eu tenho uns quantos poemas, uns quantos aforismos, textos, nesse caso vai ter também uma entrevista, e se aquilo me parece coerente e se as coisas casam umas com as outras, e eu parece-me, sou suspeito, mas parece-me que sim, senão não o teria colocado, não o teria feito da forma que o fiz. E se eu acho que vale a pena, então arrisco e vamos em frente, e se há estrutura, e se há contexto e possibilidade de o fazer. E indo mais agora relativamente à tua questão, a questão dos deuses é uma questão clássica por excelência, não é? Os deuses nunca saíram de nós e nós nunca saímos deles, de alguma maneira. Os deuses são uma criação humana. Isto pode parecer uma blasfémia ou uma heresia para alguns, mas é que nós somos os criadores dos deuses, na minha perspectiva, e temos toda a liberdade e com o estatuto, isto vale o que vale, entre aspas, de criatividade que se nos impõe e que nós reconhecemos e que os outros, alguns também reconhecem, nós podemos moldar e orientar ou reorientar a vida desses deuses. Por isso é que eu disse que nós temos que conhecer os nossos deuses. Porque se nós não os conhecermos, primeiro temos que os conhecer ao ponto de os termos criado e depois moldado, mas se nós não os reconhecermos e conhecermos, não os podemos criar. Muito Nós às menos, vezes, e aqui está mais uma heresia, muito menos os podemos aperfeiçoar, não é? mas isso que estás a dizer tem a ver com aquela ideia de que nós às vezes, nós, enfim, na perspectiva do criador, digamos assim, os criadores, às vezes, ainda bem que assim é, espantam-se, ficam perturbados, para o bem e para o mal, depende, com a criatividade, com a sua própria criatividade. Quando isso acontece, isso é quase uma epifania, digamos, ou é mesmo assumido como tal. Isto aconteceu. Aconteceu porque é uma criação nossa. E depois vem aí a questão da inspiração, não é? E podemos associar isso ao sopro divino, podemos associar isso aos tais deuses. Eles são criações nossas e, ao mesmo tempo, nós ficamos quase que perplexos e assustados com essas criações. E às vezes Tens isso tanta razão. pode ser um pau dois bicos, não é? Essas criações provocam-nos, inquietam-nos e fazem-nos andar para a frente.
impulsionam-nos e galvanizam-nos para novas criações, ou então parece que ficamos como que estagnados, Assoberbados. exato, e assustados, e até Sim, sim, assustados com essas. sim. Portanto, esse fenómeno acontece. Depois há outros que explicam as coisas com inspiração, há outros que dizem que é apenas trabalho. Isso resultou Sim. do quê? Eu não estou, seria mal, nós somos maus juízes em causa própria e jamais faria a apologia de mim para mim. Mas aquilo que eu faço, ou que eu aceito de qualquer criador, independentemente do nível de qualidade, do esforço, da forma como foi feito, das influências, dos propósitos, dos objetivos, há sempre muita coisa por trás disso. Eu quero para mim próprio acreditar, de forma autêntica, que aquilo que acontece é algo que está mais ou menos predestinado e que tem que acontecer num determinado percurso da vida. Não é por acaso que a temática principal do livro é aquela. Quando eu fiz outras coisinhas em que quase nada foquei aquele assunto, ou pouco, Uhum. ou não foquei mesmo, ou não o desenvolvi. Portanto, eu quero acreditar que há uma espécie de desígnio, não é? Eu tenho cada vez mais, à medida que vou envelhecendo, estamos todos nesse patamar, Nós não é um ficamos bocadinho. velhos, nós ficamos tecnicamente perfeitos. Praticamente sim. Dá-lhe a volta que quiseres, estás à vontade. E é romântico, é bonito e é agradável. Mas o que é facto é que nós vamos envelhecendo e vamos tendo outras necessidades, outras orientações, ou vamos reorientando de forma mais explícita ou implícita, ou mais, Sim, enfim, de uma maneira ou de outra, a nossa vida e o nosso percurso, o nosso caminho, a nossa sim. aventura. E, e vamos nos deparando ou confrontando com temáticas, com assuntos, com reflexões que há uns anos não faziam muito sentido e que agora fazem outro sentido. Sim, até porque Ou a vida vai-nos proporcionando novas experiências, novos desafios, e nós vamos aprendendo, mal de nós se não o fizermos, embora eu acho que muita gente não o faz, nós vamos aprendendo a olhar, a contornar, a pensar cada momento. O que me faz querer voltar aqui a um texto que é para eu saltar aqui para o teu força. livro, onde eu digo que és um audaz porta-voz dos deuses, sejam eles menores ou maiores, e Ângelo Rodrigues questiona-se na sua constante busca do Sagrado Grau. Com insaciável sede, bebe do cálice dos deuses, e eu acho que tu fazes isto de uma forma audaz, muito, mas com respeito, respeitosamente audaz, vá, do cálice dos deuses, e para os leitores prepara um manjar numa mesa de banquetes de introspeção, numa tentativa, e aqui está o que eu queria dizer, de anestesiar a insatisfação inquieta que nos move. E Sabes que esta tua tentativa para mim foi das coisas que eu mais apreciei quando estava a ler o livro. E deixa-me só passar aqui para um bocado do teu livro, que está no capítulo Alma, Amor e Sentido, e tu tens aqui um arranjo, umas palavras que eu preciso de partilhar, porque eu acho que este bocado elevou-me. E se há bocado estávamos a falar sobre a Fernando Pessoa a elevar-nos o espírito, não é? Há aqui este que me elevou bastante e diz: Fui enviado para ver o que isto é, fui enviado para estar contigo. Quando regressar ao todo, serei alma, amor e sentido. isso é um refrão, digamos, que eu, Sublime. que eu coloco aí num poema. Sim, A ver, isso é a minha, de facto, é a minha. Durante toda a minha vida, né, já tenho a idade que tenho, e tive as experiências que tive, como todos nós tivemos, e umas foram gratificantes, outras menos, como tudo na vida. E cada vez mais estou a reposicionar-me, se é que isto faz assim algum sentido, na questão do sentido, não é? Afinal, qual é o propósito, o sentido, qual é a própria semântica, o significado do nosso caminho? Tu falas muito, caminhemos, o caminho é para se fazer, não é? E sim. qual é o sentido do nosso caminho? Onde é que isso nos pode levar? E falamos hoje e gostamos muito da palavra esperança, como o povo diz, a esperança é a última a morrer.
E eu não tenho, eu costumo dizer que não tenho nenhum medo do fim, e o meu livro Uhum. é tudo sobre o É sentido da sobre vida e da isso? finitude, daí do princípio e do fim, quando eu digo que o fim é um novo princípio, e isso não é apenas um slogan, é porque eu quero interiorizar, compreender de forma o mais autêntica possível. Eu não me quero enganar a mim próprio. Se eu me enganar a mim próprio, qualquer coisa que eu possa dizer em livro ou numa palestra ou numa conversa como esta, estarei a enganar não só a mim, mas todas as pessoas. Sim. Eu também não tenho o propósito de doutrinar ou galvanizar ou dizer, olha, pensem como eu, venham até mim, eu não estou aqui a evangelizar ninguém. Embora já me tenham feito um bocado essa crítica, enfim, de uma forma romântica e até interessante, e até está escrito, mas não é esse de facto o propósito, não é nada disso. Se as coisas que nós criamos, seja em que área for, no caso da literatura em especial, puder tocar alguém, puder mexer, perturbar, inquietar, lá está, voltamos a esse outro slogan, ainda bem, é para isso que é para isso que Incendiar, incendiar, sim. incendiar em criatividade. Eu primeiro, isto não é uma posição egoísta ou nada que se pareça, eu primeiro escrevo para me compreender e para eu poder, através da interpretação daquilo que vou produzindo, poder dar um sentido ao meu percurso. E depois, como sabes, toda a literatura é psicanalítica e funciona como um espelho, aliás, toda a arte. Se os outros acharem que é um percurso interessante, não é? Não é para me imitarem. Isso também não conta muito, nem eu desejo que seja isso. Mas é também para que o nosso percurso possa ser um ponto de partida para o seu percurso. Ou para Exatamente. uma reinvenção desse caminho, desse percurso. Eu entendo a criatividade e particularmente a literatura nesse sentido. Quando eu leio um livro, não é? Seja de quem for, um livro que vale a pena e que tenha qualidade e que eu goste, ele tem que me tocar e toca-me necessariamente, senão o abandono nas primeiras páginas. E esse livro, esse texto, isso que lá está, aquelas palavras, tudo aquilo que me é dito e que me é transmitido, vai obviamente obrigar-me um pouco, que seja, a redefinir o meu caminho, não E é? Eu acho reajustar os teus deuses. que talvez a palavra mais interessante seja essa que acabaste de dizer, reajustar os nossos interesses, os nossos propósitos, o tal sentido. No fundo, o que é que nós todos andamos cá a fazer? Andamos todos em busca de sentido. Uns encontram, eu posso encontrar sentido a fazer sexo até dizer chega e morrer com isso. Ou andar de barco, ou andar de moto, ou outra coisa qualquer, não é? E é legítimo e tudo bem, não tenho nada contra, ok. Mas e quando nós achamos ou estamos, digamos, conseguimos atingir um nível, e não é em termos de hierarquia, de ser superior ou inferior, nada disso, mas quando Não. nós conseguimos atingir um patamar, um determinado ponto desse caminho, uh, ficamos, ou devemos ficar entusiasmados, Deus dentro de nós, devemos ficar apaixonados, e só temos mesmo que explodir, no bom sentido do termo, para que os outros também sejam ou fiquem tocados com isso. Portanto, e por isso é que a gente diz que a literatura inquieta e perturba, e se não fizer isso, então é porque não serviu para muito, ou não é de facto literatura. Ou Se a pode pessoa ser. não se pensou, porque eu acho que o que acontece entre o sentir e o escrever é o pensar. Pelo menos, muitas das coisas que eu escrevo, e valem o que valem, eu escrevo para me pensar. Sim, Não sim, sei é, se um isto faz bocado isso. sentido. Porque Faz enquanto sim. eu escrevo, eu vou-me pensando e vou-me espelhando a mim própria, e muito sinceramente é muito. Eu não quero nem saber se estou a expor ou não expor, mas eu preciso de me pensar e preciso de pôr, e é este processo de Isso é pôr que no é a papel. ousadia e a coragem, que alguns não têm essa ousadia. Tu tens a coragem, ou terás, como muitos têm, eu procuro tê-la, de nos expor, não é? No sentido gritante, no sentido, digamos, banal ou patético, que também existe, não é? Há exposição, há as pessoas que Sim, sim. se expõem por razões mesquinhas, por razões. O expor no sentido de ser um ato de coragem e de um ato de ousadia.
E de nos tentar apropriarmos de quem somos, não é? Eu, exatamente, eu vou-me e, e, apropriando de quem sou e vou integrar à sendo. maneira do pessoa, integrar o outro em nós, Exatamente, né? Porque nós exatamente. todos transportamos o mundo e Trazer. o mundo transporta-nos, não é? É, exatamente. Olha, para fazermos o nosso pequeno intervalo e um pequeno resumo do que penso eu do que nós estivemos aqui a falar, eu vou só pondo assim, uma referência e uma ideia que eu tenho é que, sabendo que pensar em si já grita uma liberdade e risco, angélico, eu ponho o ico entre parênteses, Ângelo, angélico, não se coíbe de iniciar a urgente purga, limpeza e catarse de alma. E eu acho que este livro aconteceu muito isto contigo e vou-te dizer, aconteceu comigo. Se isto era algum objetivo que tu tinhas de tocar quem te lia, eu posso te dizer que a mim tocou e a mim fizeste-me pensar e de reflexões que eu fiz sobre o que li, também escrevi. E eu penso que isto é muito gratificante para quem escreve e para quem lê também. Vamos fazer Obrigado. uma pausa. Olha, vamos fazer. Ainda bem que tocou alguém. Eu costumo dizer que se tocar uma pessoa, já fizemos toda a diferença. Assim como no ensino, né? Sim, Se eu conseguir tocar a vida de um basta aluno, um aluno. Já exatamente, valeu a pena. Já valeu a pena. exato, porque ele depois irá tocar as outros e este livro, já os anteriores me tinham tocado, mas este para mim está. Vamos fazer então uma pausa, sim? Ok. Vá, até já. Até já, até já. Opa. Ah, ora, retomando aqui então, eu vou pegar outra vez no pensar, porque nós estávamos a falar no pensar, e aqui há tempos quando eu fiz, e quando em conversa com outras pessoas que gostam de escrever, e fiz um pequeno, um mini workshop sobre escrita criativa e como talvez rentabilizar um pouco mais de quem nós somos para pôr isto na poesia. E lembro-me de falar em usarmos os cinco sentidos, conseguirmos num poema ou numa parte escrita, conseguirmos evocar os nossos sentidos e tentar pôr um pouco de cada, um pouco do olfato, evocar o olfato, o paladar, o tato, por aí fora. E É um exercício interessante. é um exercício, porque faz com que o nosso corpo reaja, não é? Não só a mente. E eu acho que uma das coisas que é muito interessante conseguir fazer com a poesia, com a escrita, não é só estimular o pensamento, mas pôr o corpo todo a pensar. Porque se o meu corpo tiver aquela sensação, se calhar o meu cérebro vai pensar mais. E aí, é uma coisa que eu gosto em ti, é que tu, sendo um pensador, consegues. Tendo a arte de pensar, e isto é óbvio, tu também conseguiste desenvolver a arte de fazer pensar com este teu livro. E, É, é e um objetivo. É, enfim, não é. É e não é, quer dizer, cada um fará o que. Cada um pode fazer o livro que bem entender, não é? Mas isso agora, sim, agora se fizer, se isso for cumprido, se isso acontecer, e parece que sim, ainda bem, não é? Aliás, eu também, eu às vezes, eu vou ser muito sincero, às vezes estamos tão absorvidos, às vezes é preciso alguma banalidade na vida, é preciso, epá, espera aí, é preciso entrar numa onda simplista mesmo, é necessário essas bengalas, essa reestruturação da nossa vida. hum, E por isso é que, por exemplo, às vezes alguém me dizia no teatro, o teatro tem que ser um teatro pensante, tem que obrigar as pessoas. Não, nem sempre tem nem o teatro, as novelas não fazem isso, e ainda sim. bem que existe, e de vez em quando. Quer dizer, eu não sou de extremos, né? Eu sou mais tipo Siddhartha, não? Eu vou para o equilíbrio. Agora, é assim, de facto, não é pensar por pensar, não é a ideia de. Eu volto a dizer um pouco o que já aflorei há pouco. Um, não me interessa propriamente que as pessoas estejam comigo ou que alinhem na maioria das coisas ou em algumas coisas. Interessa-me o contraditório, interessa-me posições sendo coerentes, ou que necessariamente o devam ser, porque senão não interessam, se não forem Claro. coerentes, a gente não sabe onde é que a pessoa quer chegar,
mas que possam e devam ser contraditórias, que possam ser objeções e críticas que aguçem ainda mais a semântica dos temas, não é? Porque nós não temos que ter medo, sabe bem as apologias e as chamadas críticas positivas, ou como queiram enquadrar isto, mas é importante que haja sempre vários pontos de vista. Eu sempre fui contra o pensamento único, não é? E, infelizmente, em termos ideológicos, políticos, em termos sociais e culturais, estamos cheios de pensamento único, isso agora era outra conversa. Eu acho que eu gosto de mandar alguns murros na mesa e partir algumas mesas e estilhaçar que os estilhaços, digamos assim, sejam os mais possam ir às maiores distâncias possível e possam ser de vários tamanhos, se a metáfora me ajudar. E é isso que eu procuro em qualquer coisa que faça a nível criativo, não é? Mas sobretudo que é aquilo que acho que faço um pouco melhor, que é no âmbito da literatura, e que se isso acontecer, no sentido da provocação, do estilhaço, não é? Eu costumo associar isto pode parecer uma frase feita, já o devo ter dito num ou outro contexto, quando se perguntava ao Sócrates, afinal, quem és tu, aquele sujeito que não se sabe bem se existiu ou não, parece que sim, não é? Porque não escreveu nada, e porque, enfim, mas isso era outra história ligada à história da própria filosofia e do pensamento, mas ele apresentava-se como um ser, ou melhor, ele não se apresentava, provavelmente não tinha a consciência total de quem ele era, mas os outros olhavam para ele com alguma estranheza, no sentido positivo do termo, com admiração profunda, claro, também, mas ao mesmo tempo como alguém que estava imerso e que transportava todos os temas do mundo e que também estava para lá de tudo que era o mundo. Tanto que ele morreu feliz e desejou a morte, enfim, toda aquela história. Mas isto para chegar a um ponto muito, muito, muito que eu considero sempre muito importante e que define muito bem o ato criativo e no meu caso concreto, não sou o único, com certeza que muitos alinham por aqui, que é quem és tu, Sócrates, neste caso, quem és tu e com que propósito é que fazes o que fazes, e a resposta eu sou um moscardo, né, que espicaça as consciências adormecidas no sono fácil das ideias feitas. Ele respondia desta forma que eu considero interessante, não apenas para chatear, não apenas para, digamos, perturbar pelo simples ato de perturbar, mas para que as pessoas sentissem a picadela, não é? Há que senti-la. Olha, parece que mordeu alguma coisa, mas não sei se mordeu ou não. Não é preciso ter essa consciência. É preciso sentir a mordidela e depois é preciso reagir à mordidela. Eu acho que é um bocado isto que eu procuro fazer, não é? Sem pretensiosismo. Claro que eu não me quero comparar com o grande Sócrates, de maneira nenhuma. Mas olha, tudo o que estavas a dizer estava a fazer sentido e eu estava aqui precisamente à procura de um apontamento, como tu dizes, avulso que eu tinha aqui, e é exatamente isso, toda a tua escrita, especialmente neste livro, que eu conheço dois melhor, mas este aqui dá-me a impressão que tu, do princípio e do fim, tu vais do princípio ao fim a prevaricar, a atiçar, a brincar, a Brincar, emocionar. exato. Sim, o brincar, a ironia um, e toda a sensação que eu tive é que tu, como pensador e escritor, insistes muito em querer e em querer ser. E dá-me a impressão que é toda esta conversa, todo este monólogo que existe, ou este diálogo que existe dentro de Eu ti, acho que é entre o nunca há. querer de acreditar e o É, querer ser, não é? mas Então tu tu agora estás tocaste aqui aí no meio. um aspecto interessante. Uhum, Toda a gente consegue, em termos, digamos, gramaticais e em termos de estrutura linguística, distinguir monólogo e diálogo, mas eu acho que nunca há nenhum monólogo. Nós estamos sempre em permanente diálogo, não é? Nós somos sim. o produto de tudo que vivemos, das nossas experiências, das nossas leituras, das nossas percepções, de várias dimensões da vida.
Uhum. E como há pouco eu disse e reitero, a palavra delírio, não é? Um, que eu gosto da palavra, até do conceito em si, do que ele significa e até da carga, da musicalidade que essa palavra transporta, E a carga emocional que ela traz e também. também, e afetiva de alguma maneira, mas é um delírio consentido, assumido. Portanto, repara, o que é que eu quero acrescentar, se as pessoas forem ver ao dicionário o que é delírio, está associado um pouco à loucura, um pouco a um pensamento divergente, não é? E eu procuro Sim. ter um pensamento e uma forma de ser e de estar na vida divergente. Tu há bocado quase que me chamaste de rebelde, eu fico agradecido com isso. Não, não, eu acho-te um rebelde no bom sentido da palavra e Sim, assumo o que claro, disse. mas Aliás, eu eu deixei gosto. escrito. Sim, sim, sim. Aliás, o teu texto está interessantíssimo. Eu agradeço-te muito. E, aliás, o teu e o do António Mota, do Vontrina, do Luís Roxo, já convém evocar, do Álvaro Uhum. Maio, são textos que cada um, de forma muito peculiar, cada um à sua maneira, até me surpreenderam por serem quem são e pela admiração que eu tenho por toda esta gente que escreveu. São 6 escritos que estão lá. Portanto, o livro é também vosso, não é? O livro é até lá um bocadinho vosso, ou muito, e ajudam, se é que ajudam, eu espero que sim, tenho essa expectativa, as pessoas, os supostos leitores, seja um ou sejam 1000, não interessa, a compreender, a interiorizar, a reorientar o percurso, não é? No fundo, o meu delírio fica mais balizado, mais reorganizado, mais estruturado pelos vossos textos. E só para acabar o raciocínio, quando eu digo delírio, obviamente que eu gosto dos loucos, eu gosto desse lado de experimentação, de entrar onde nunca ninguém entrou, ou poucos entraram, de me aventurar no escuro, de inverter o sistema, de tentar, e por que não trocar as coisas? Quando eu digo em jeito de slogan, que para mim é mais do que isso, para outros pode não ser, que o princípio, ou melhor, o fim, é um princípio, é a mesma coisa que o princípio, é um recomeço. E quando eu encaixo aí a problematização, a ideia da finitude, da morte, e porque é um livro que para mim, sinceramente, eu também já tive, eu não quero entrar muito por aí e pessoalizar a coisa, mas já tive, aliás, a Maria de Fátima Rocheta Bastos escreveu um prefácio também lindíssimo, que eu gostei muito, e que é uma senhora que também é como tu, uma poetisa da música, todos nós nos conhecemos nesse contexto e em outros, e ela passou por experiências, enfim, de experiências próximas da morte e não só, e familiares próximos que faleceram, e ela estava na altura a ler o livro, e não aconteceu só com ela, aconteceu com mais 2 casos. E eu tive reações que me espantaram, porque pensei, e eu quero acreditar que é autêntico, e eu não tenho razões para não acreditar que não é, que aqueles textos, ou algumas partes daquelas leituras e daquelas hermenêuticas, interpretações que as pessoas fizeram, esta senhora em particular, que eu muito admiro, e outros, os ajudou, deu-lhes esperança. Aquele livro funcionou como uma espécie de garantia do que vem a seguir, seja lá o que for isso do que vem a seguir. O Platão e os grandes clássicos e os pitagóricos e os órficos, tudo isso faz parte da tradição e da história do pensamento, e se nós nos agarrarmos a isso quase como uma religião, não é? No sentido mais místico do Sim. termo, nós conseguimos superar aquilo que são as supostas, vou-lhe dizer assim, grandes certezas da vida, como a morte, não é? Sim. A vida contém a morte. E quando a gente diz que a vida E a contém a morte, morte contém a vida. exatamente, falta dizer o contrário, e estamos num eterno retorno, num Num ciclo, eterno digamos, delírio. e no Num eterno eterno delírio. delírio. Portanto, eu acredito, e não querendo entrar em especulações demasiado místicas ou religiosas, mas as minhas supostas reflexões e as palavras, os conceitos que vou utilizando lá, é no sentido de. Porque isto é um tema, repara, é um conjunto de temas que são, quer queiramos, quer não, e sem pretensão nenhuma, são os grandes temas da vida e da humanidade. Nós não São. podemos, são incontornáveis.
são indissociáveis da própria banalização a nossa vida banal, cotidiana, do dia a Sim. dia, não é? De todas as tarefas inerentes à vida cotidiana. Quando nós caímos em nós para refletir, só há uma reflexão. É a reflexão do sentido da vida. E o E sentido da essa vida. reflexão epá, é um solilóquio, não é? Tu estás Sim, ali, sem dúvida, eu iria agora mas é a um conversar solilóquio contigo. que vai convocar toda a gente, não é? Exatamente, mas É nesse primeiro tens que- e depois, entretanto, começas a meter toda a gente ao barulho. Eu acho, ao barulho não, eu acho que uma das frases que eu retive e dos pensamentos que eu retive deste livro, e lá está, se tocou a vida de outras pessoas, também te posso dizer que a mim tocou porque eu reformulei alguns deuses, posso-te dizer, ou tive uma conversa com eles e disse-lhes, olha, não pode continuar assim, tem que ir por outro Consultaste o lado. oráculo. Exatamente. Uma das coisas uma das mensagens deste livro para mim, é muito esquece o que tu deves e abraça o que eu quero. E eu É acho que um, é isso, um, mais uma vez, faz-nos entrar, faz-nos ter uma atitude introspectiva para nós olharmos e vermos mesmo. É uma frase pequena que tu usas aqui, mas entre o que eu devo e o que eu quero são duas coisas muito importantes e que têm um peso muito grande na nossa vida. Se por um lado houve pessoas como tu dizes, estavam a passar por situações ou perto da morte ou mudanças, tem aqui o dever e o querer e tentar conciliar estes dois ou tentar primeiro avaliá-los. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos pegar nos nossos pensamentos, que de certa forma são também os nossos deuses, não é? Identificá-los e avaliá-los. Só assim é que os podemos reestruturar ou estruturar. E tu tiveste esta frase aqui, que é a estrela espera a nossa visita, que eu também, transcendental, não é? E depois esquece o que deves e abraça o que eu quero. E depois é que aqui tu passas do nível, vais das estrelas, o espaço infinito, depois vais para o meu espaço infinito e depois tocas no corpo, dizes para pensar bem, seja lá o que isso for, é o aforismo 43. Para pensar bem, seja lá o que isso for, não devemos usar apenas o cérebro, mas sim todo o corpo e, se possível, pensar através e com a beleza dos sentidos. E aqui yeah. eu acho que tu fazes o círculo completo, fazes o sinal do infinito completo, só com este aforismo, porque tu dás a volta, cérebro, corpo, sentidos e fechas o ciclo. O Anjo, todo, a ideia da é o totalidade, todo, é o todo. muito imerso naquilo que eu escrevo ou procuro fazer. A particular, isto depois às vezes falta-nos o vocabulário mais apropriado ou adequado e também não querendo ir rebuscar muito os conceitos, Uhum. mas nós seres humanos passamos durante muitos anos na história, ou na própria natureza humana, digamos assim, na história humana, tivemos um excesso de especialização, de fragmentação, no sentido negativo do termo, e Uhum. estamos gradualmente, paulatinamente, se calhar devagarinho demais, devíamos estar se calhar num outro nível, num outro patamar da coisa. Isto pode parecer uma coisa dos programas da manhã, mas eu vou usar o termo, que é o holístico, não é? Nós estamos a esquecer que somos seres holísticos, não é? Sem dúvida. Não tem aquela carga manhosa e aquela carga, digamos, supersticiosa e patética Não, que não, às não, vezes não. alguns. Não é nesse sentido que eu estou a dizer isso, nós temos mesmo que nos integrar no todo, não é? E de forma assumida, de forma autêntica e assumirmos e até desejarmos cada vez mais que o todo nos implique e que nós nos possamos sentir implicados no todo. Isto é uma coisa não sei se as palavras são as mais Sim, 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 apropriadas, no mas todo e no coletivo. é Eu, eu, isso que é eu, necessário fazer. aliás, uma das razões que eu uso muito a palavra caminhemos é mesmo por aí, é mesmo essa razão que estás a dizer, nós estarmos integrados uns com os outros e com o todo, e o todo estar em nós.
E lá está, aparece outra vez, na minha cabeça imediatamente eu visualizo o símbolo do infinito. Porque é mesmo Por por isso é aí. que a capa até lá, eu não tenho aqui o livro, ainda não o vi, ainda está em gráfica, vai sair Eu mesmo gostava lá. de o ter, mas eu ainda só o tenho assim, Só no olha. sábado, só no sábado eu também não o tenho, só no sábado é que eu vou ver, mas Sim, a capa já está por aí nas redes, está toda a gente, sim, sim, quem sim, está eu também interessado já a já viu. mostrei. É o símbolo do infinito que alguém já me disse que devia ser na horizontal, outros dizem que sim, está bem, tem a ver com a ideia. Portanto, depois há várias explicações, eu não Mas vou optar por nenhuma, mas a ideia é mesmo essa, portanto, do princípio e do fim. Portanto, é o que nós. É um bocado aquela velha ideia do eterno retorno dos pitagóricos, dos órficos, depois que foi sim, retomada pelo Platão e por essa gente toda, e nós andamos, que necessariamente, e volto a reiterar o que já aflorei, é o tema por excelência da nossa vida. É de facto pensarmos o sentido da vida sem medo, sem receio. Claro que o temos, claro que eu como qualquer bom sim, sim, mortal, temos consciência disso. Ninguém quer morrer e quer viver os melhores anos possíveis, com momentos de felicidade, ou chamemos-lhe o que quisermos. Agora, se as coisas um dia vão acontecer e vão mudar, há várias mudanças em nós, e ainda bem que elas existem. Há uma grande mudança que nós chamamos morte, e é apenas isso que eu gostaria de vincar, e é essa uma das principais mensagens do livro. A morte é apenas e só uma mudança. E como tudo aquilo que termina, ou que supostamente termina, sem terminar, como tudo aquilo que muda, não é? O próprio ato da mudança implica a história, implica as influências daquilo que foi vivido, daquilo que nós transportamos. Eu, neste momento, como tu ou qualquer pessoa, somos o produto das nossas experiências, da nossa claro, vida, do bem e do mal que claro. fizemos. E isso, sim, e não é aqui uma questão bíblica da recompensa, do perdão, do que vai para o céu, do que vai para o inferno, isso é outra Não, não, conversa. são as consequências das escolhas, sim. Exatamente, nós vamos mudar, chamemos-lhe morte ou algo parecido, e vamos mudar em função da nossa experiência de vida. Portanto, agora, é boa a minha vida? É boa? Eu tenho razões ou legitimidade para aconselhar os outros a viver assim ou assado? Eu devo Hum. seguir uma cartilha? Devo seguir uma ideologia ou uma religião? Isso tem a ver com a nossa liberdade e com as nossas escolhas, não é? Agora, Exatamente aí que eu quero pegar. é Aqui em preparar o duas, fim, que é exatamente, um duas, princípio, que é um novo princípio. exatamente. Olha, eu esta semana, como é óbvio, peguei mais uma vez aqui no teu livro e estive a pensar e fiz uma pequena retrospectiva e um pequeno apontamento avulso sobre a minha vida e sobre mim. E eu posso dizer sinceramente que hum, o livro fez-me sentir viva, a nível intelectual, a nível espiritual Ficaste com até. menos medo da morte. Nunca tive medo, Alguém me disse Ângelo. isso também já. Sim, Alguém me sim, disse isso. nunca tive medo, mas refleti sobre a morte, no sentido em que eu hoje ia entrar no carro para vir para casa e a frase que veio à cabeça várias vezes, eu até apontei, e aliás queria dedicá-la a ti, a este livro, que é exatamente: quando eu morrer, eu quero dizer que vivi. Lindo, é bonito. Olha, escreve isso. Já está escrito aqui que eu não Já me queria está. esquecer, porque isto toca todo o infinito, o recomeço, dar a Sim, volta, sim. a morte, a vida por aí, e foi uma frase que eu quero dizer que eu quero efetivamente dizer que vivi, primeiro porque eu amo a vida, segundo porque acho que a vivo intensamente e tento descobri-la e vivê-la, e depois, quando acabar, eu quero ainda poder dizer, mas eu vivi. E foi esta a mensagem que o livro me deixou. Depois, voltando aqui à pseudo-polémica do símbolo do infinito que está na capa do livro, se deve estar de pé ou deitado. É, Claro que muita gente irá dizer que devia de estar inclinado ou deitado. que devia de estar Ah, deitado. Eu acho, depois de ter lido e depois de eu te chamar um, um rebelde, e no bom sentido, eu acho que este símbolo tinha que estar em pé.
Ele tinha que estar a prevaricar de alguma forma, porque para quem gosta, quem gosta de pensar o infinito, ou quem tem algumas ideias diferentes, é logo o que me salta à vista foi o sinal do infinito estar de pé. E eu lembro-me de pensar, isto só podia ser o Ângelo a pôr isto assim, desta maneira, para nos obrigar a pensar. Portanto, se há muitos que não concordam, eu concordo que ele Não, e esteja. foste das primeiras a referir isso. Não, senão também não estaríamos a ter esta conversa, portanto, Claro, era seguir digamos, a cartilha, aquilo que seria é. mais do mesmo, Normalmente e tu não és é, mais do mesmo neste livro, e como pessoa e como pensamento também não o és. Portanto, se o infinito aqui estivesse deitado, eu estava com sono, e o livro não me deu sono de todo, porque ele tinha que estar de pé. E outra coisa que eu achei que reflete muito do conteúdo para quem gosta das coisas, da espiritualidade, foi a cor que tu escolheste para o livro. sim, Aquela não cor. foi por acaso. Ainda bem que me dizes isso, porque a cor escolhida e o fundo e depois o sinal do infinito em pé, eu acho que é toda a introdução de um livro sem palavras, não precisa. Depois de olhar para aquela capa, conhecer como tu escreves, e eu gostava de conhecer mais, e é de conhecer, e ter olhado para o que tu escreves e vês, a capa não podia ser de outra forma, tinha que ser daquela cor e o infinito estar de pé. Sou Um, suspeito, há uma certa coerência à Raquel Ferreira, que eu acho que ela vai estar também no lançamento no sábado. Eu quero Uhum. lhe agradecer publicamente. Claro que ela se orientou comigo, aliás, ela fez-me algumas propostas e eu, de facto, não hesitei quando ela me enviou. Ela até me enviou a primeira vez o símbolo, deitei e disse: epá, não podes dar aqui uma volta, vê lá. E ela percebeu o que é que eu quis dizer. Ela é de facto uma designer fantástica e nós gostamos muito dela. E ela foi ao encontro e eu disse, e a cor, e eu também, olha, a primeira cor, que era assim um azul, se Sim, calhar também não é bem isto. E depois, olha, quando ela me apresentou a proposta, é isto, não mexe mais, não é? é Pronto, isso. é simples, não é uma capa espampanante, não, mas também, como estavas a tentar dizer, os livros são também objetos estéticos, a imagem e os símbolos que Sim, lá estão devem falar, e depois também associa uma coisa ali que veio posteriormente e que tem a ver também, se tu reparaste, e reparaste com certeza, há uma forte. Aliás, quando nós falamos do infinito, quando falamos temáticas que têm a ver com o princípio, o fim, o sentido da vida, tudo isso, o tempo cosmológico, o tempo de caráter infinito está lá presente, não é? Portanto, aquele símbolo do infinito invertido também é uma ampulheta, portanto, é um recontar o nosso tempo, não é? Volta sim, sim. sempre a ser o mesmo tempo, sem ser o mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isto? O nosso tempo vai ser vivido de uma forma mais perfeita pelo infinito fora, digamos assim, seja lá o que nós possamos abranger com isso. Portanto, essa ideia da ampulheta, quando a areia, quando se volta à ampulheta e ela nunca cai da mesma maneira. Como dizia o Sim. Heraclito, as águas não passam, podem ser as mesmas águas, elas podem andar à volta, mas ela Mas nunca não passa nem passam da faz mesma nunca o maneira. mesmo percurso, da mesma maneira. Na ampulheta, E, os e, grãozinhos de areia também não caem todos no também mesmo não. sítio. Cada vez que a vida vira, e isto pode. Ui, por onde a gente agora ia. Cada vez E vou ter lá uma ampulheta, um símbolo, vou levar uma ampulheta lá para o espaço. Muito, muito bom. Olha, vai-nos ajudar, vai-nos dizendo quanto tempo é que nós temos ainda para falar. Sim, não propriamente nesse sentido de contar o tempo, mas ela Sim, vai lá ficar a claro, ser claro, claro. regada para nos dar essa ideia também, digamos, para nos ilustrar e para ser mais um símbolo de que o tempo pode ser sempre reaproveitado, aperfeiçoado até ao infinito, seja lá o que for, e podemos estar sempre numa demanda de aperfeiçoamento e de relacionamento diferenciado sempre com os outros. Portanto, essa também é um pouco a mensagem de que não temos que seguir cartilhas, não temos que seguir orientações mais ou menos rígidas, temos que nos descobrir em nós, temos que descobrir em nós a nossa ética, a nossa moral, como tu dizes e bem, o nosso caminho tem que ser muito a partir de nós, não é? E isso faz com tempo, com esse tempo cosmológico, com esse tempo infinito, não é?
E isto não é novo, nada disto é novo, não é? Tudo isto existe desde Ma- sempre na Não é, natureza não humana, é no novo, mas pensamento. nós vamos descobrindo e redescobrindo, e não vou dizer reinventando, mas vamos revivendo muito disto cada vez que nós falamos. E eu acho que cada vez é mais importante haver conversas deste estilo, porque nós estamos tão presos a tanta coisa fixa, materialista, tanta coisa que nos abafa em vez de Poucos nos elevar o espírito. espiritualistas, não é? Exatamente, É. e falta mesmo, falta Esta dimensão. a dimensão que nos almifica, a Ora bem, dimensão que exato. nos Eu gosto da almifica. palavra e Ah, uso-a. e depois eu sei, e está aqui entre Estamos aspas, carentes de alma. exatamente, e é indubitavelmente um livro ao qual vou voltar e vou repetir, e quando estiver em formato físico, não em fotocópias, possivelmente, e agora digo isto mesmo de coração, possivelmente será um bom companheiro para o livro do Desassossego na cabeceira, Ora, ora. porque se o livro do Desassossego foi feito também aos bocados e com várias viragens da ampulheta, eu acho que este livro também foi assim, e tenho curiosidade em perguntar, ele aconteceu assim, foste escrevendo aqui e ali, foi juntando, Foi. e Tu já depois, percebeste, aliás, deixa-me só dizer, já agora aproveito, sim, enquadrando o que tu estás a dizer um pouco mais, tu já reparaste que, pronto, e leste, e depois fizeste o favor e deste essa honra de escrever o prefácio também. Eu volto a repetir, foi a Maria de Fátima Rocheta Bastos, também o Vonterina, o António Mota, o Álvaro Maio, o Luís Rocha, que está no Brasil. uhum, Todos eles me deram esse prazer, essa honra, e de facto foi interessante. Interessante, e que eu vou guardar não apenas o objeto livro físico, que fica aí público e para quem quiser aventurar-se na leitura, mas vou guardar as vossas palavras e os vossos textos, e digo isto autenticamente no coração e na mente, porque muito, não direi a totalidade, mas muito do que vocês disseram naqueles textos também me surpreendeu e me ajudou a crescer e a repensar até aquilo que escrevi de uma outra maneira. Às vezes a gente encontra coisas que não está à espera, não é? E isso é que é sim, encantatório na literatura e nas artes. Portanto, os outros ajudam-nos a descobrir o que supostamente lá está, mas que nós não tivemos o talento ou qualquer coisa que nos falhou para descobrir o que lá está. Mas deixa-me dizer-te só ainda uma coisa que é assim, aquele livro, eu pus isso no cartaz do convite, já agora dizer que o convém dizer lançamento quando e aonde, exatamente. é na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, ali em frente à Cinemateca, ali a 150 metros do Marquês de Pombal, em Lisboa, às 15h30, e é 2 em 1. Portanto, é um evento, por acaso tu não estás no livro 20, vais estar no outro, estás nos Sim. anteriores, e vai ser, na primeira parte, o evento vai ser a apresentação do livro 20 da Mundos, Uhum. e depois, logo a seguir, numa cerimónia mais pequena, será então a sessão da apresentação do livro, mas é 2 em 1, a música e os momentos vai ser comum aos dois eventos. Vamos tentar fazer aquilo de forma bastante informal, sem grandes regras, vamos conviver, não é? Eu espero, não sei se vou ter muita gente ou pouca gente, também irão os que forem e serão sempre todos bem-vindos, estão todos convidados. Vamos tentar fazer uma festa bonita, o espaço é lindíssimo, como sabes, É. tem várias exposições a decorrerem, vale a pena lá ir pelo lançamento, suponho e desejo e quero, mas também vale a pena ir pelo espaço e para conviver com as pessoas, etc. Mas dizer, para não me esquecer, que o livro é também o meu livro, do princípio e do fim, é uma homenagem sentida, autêntica, que eu faço aos autores que me têm acompanhado, até porque 40 ou 50% dos textos aforísticos, dos poemas e até a entrevista em partes, foi publicada, e agora reformulei, reescrevi e fiz, era outra conversa, mas Uhum. apesar de ser reformulado e reescrito em muitos aspectos, aquilo já foi saindo em alguns livros da Mundos, e foi não no sentido de apenas de experimentação dos textos ou de ter um feedback, mas porque aquilo, 40 ou 50% do que lá está, tiveram momentos, portanto, foram escritos ao sabor do tempo e em função do convívio, das relações que eu tive contigo e com outros autores,
e porque há sempre um espaço nos livros onde eu coloco lá qualquer coisa. Eu também sou mais um autor junto convosco naqueles livros, para além do coordenador, e de alguma forma é uma homenagem que eu quero fazer a todos os autores, que já são 20 livros, andamos nisto há 4 anos e meio ou 5, e oxalá que seja ainda por mais alguns, e que o estímulo, o ânimo, a galvanização, a confiança que tem depositado no trabalho das edições Colibri e em mim próprio enquanto coordenador e de alguma forma enquanto animador do projeto, eu quero agradecer também, no fundo o livro é também um agradecimento a todos os autores que me têm acompanhado, e eu gostava de que isso ficasse bem vincado. E aliás, quando me derem a palavra, quando o Vontrina, que vai coordenar a segunda parte do evento, me der a palavra, eu pouco mais vou dizer do que isto, de agradecer à confiança daqueles que me têm acompanhado. Era isto. E, Parece que o tempo... Ângelo, tem sido, olha, desde que eu te conheci, tem sido um caminhar bonito. Tenho aprendido, pensado e partilhado muito contigo e de ti, aliás, tu sabes que em É alguns. mútuo, é mútuo. Obrigada. E estava aqui a ouvir-te, a pensar-me e a deliciar-me com tudo o que eu estava a reviver enquanto falavas e fui ter a nossa primeira conversa ao extravasar. E penso que já caminhamos os dois um bom bocado, cada um à sua maneira, mas penso que vamos na mesma direção. Eu penso que nós, Sim, pelo menos, ao mesmo que fôssemos procuramos. em direções opostas. Sim. Não deixaria de ser interessante, não era? Não deixaria de ser. Exatamente, mas cada um na sua estrada, eu penso que nós buscamos a mesma vida através da morte e a mesma morte através da vida, porque a vida é feita de várias mortes. E, aliás, faz-me lembrar as grandes estradas da América, que em vários sítios há pontos chamados os descansos, né? Aqui também há, onde há uma cruz aqui, uma cruz ali, onde pessoas partiram, e isso ao mesmo tempo também significa que houve uma morte, mas houve um recomeçar. Houve uma vida que parou, mas houve outras que tiveram que se reajustar, tiveram que recomeçar. E eu penso que a vida é mesmo feita de várias mortes, várias paragens, descansos e recomeçares. Possamos nós saber sempre recomeçar e saber sempre conversar com os nossos deuses, Ângelo. Esse é que é o ponto. Eu quero deixar uma última pergunta. Temos 3 minutos. Se tu pudesses escolher um objeto para te representar, qual seria? Um objeto mesmo físico. Físico, Hum. sim. Pode ser um animal, Pode ser. um pássaro, um Um pardal, pássaro. Ok. um pardal. Sabes que eu pensei em asas, mas pensei que fosse escolher uma águia, mas um pardal também está bom. Não, um pardal, eu não quero ir tão. Não, um pardal Não que vais tão faz. longe. Vai à minha infância, tantas memórias de brincar de miúdo, de Uhum. criança, com pardais. Fiz algumas patifarias com os pardais, coitados, e até com as lagartixas, Com os mas o visgos e tal. pardal, enfim, a sensação de liberdade de andar aos ninhos e aquela, portanto, todo esse imaginário Sim, me associo, portanto, faz parte do nosso percurso e também contribuiu para aquilo, para o bem e para o mal, para aquilo que eu sou hoje, não é? E isso também é interessante. Aliás, tudo o que tem asas leva-nos para outras dimensões e a arte, completamente. a literatura ajuda-nos muito a isso, não é? Eu Portanto, costumo dizer que olha, a literatura é as asas da alma, não é? É ela que nos leva, é ela que nos leva. Ângelo, nós temos que fazer uma tertúlia presencial um dia, porque eu acho que nós temos tanto para dizer e para conversar, e enquanto eu falo contigo, tenho aqui N apontamentos feitos, porque tinha os meus feitos antes, não muitos, vou ser sincera, porque eu sabia que a conversa ia fluir, mas fica aqui muita coisa para dizer e para falar e para partilhar. Mas quero devemos ter outras essencialmente, oportunidades pela sem eternidade dúvida, fora, pelo infinito. é só virar a ampulheta É. Olha, lá nos encontraremos no sábado e estão no todos sábado. convidados então Sim, às sim, 15h30 na Sociedade Nacional de Belas Artes. Teria muito gosto, serão todos bem recebidos sim. e enfim, e digam bem ou digam mal, mas digam alguma coisa. Mas Isso é que é falam importante. bem, exatamente, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E tem outra coisa, Ângelo, eu já fiz o repto ao grupo literário, o grupo literário Wise Winds vai estar representado por alguns membros também,
portanto estamos juntos nisto e vamos estar lá com certeza com a alegria de viver para mais tarde contar. Eu Obrigada, agradeço um imenso. beijinho e boa Obrigado. noite. E as Tudo a correr melhoras bem. para a Até sábado. voz. Vá, obrigado. Obrigada. Sim, a coisa vai ter que melhorar até lá. Vamos ver. Vá. Vai Obrigado pelo melhorar. convite e até sábado. Beijinhos. Obrigada, até sábado.